Estima-se que a cidade de Salvador possuía em 1835 65.500 habitantes. Destes, 21.940 eram africanos entre escravos e libertos, o que representava 33,6% da população. Os escravos eram trazidos de diversos portos da costa africana, sobretudo de Cabinda, Luanda e Benguela. A grande maioria foi embarcada nos portos do Golfo do Benin, falavam a língua Yorubá e eram adeptos das religiões de matrizes africanas, embora alguns deles professassem o islamismo. Os escravos que aqui chegavam eram utilizados como mão de obra em diversos tipos de atividade, tanto empregados na lavoura da cana, fumo, mandioca e criação de gado, como nas atividades domésticas e em ofícios vários. Em virtude do trabalho que desempenhavam, os escravos urbanos tinham uma maior mobilidade e independência do que os cativos do campo, o que facilitava a organização de reuniões, conspiratas e levantes, a exemplo do ocorrido na madrugada de 25 de janeiro de 1835, intitulada como Revolta dos Malês, uma das mais importantes rebeliões escravas ocorridas durante as primeiras décadas do século XIX no Brasil. O levante foi organizado por africanos muçulmanos, denominados de malês, no momento de expansão do islamismo entre os africanos que viviam na Bahia. Os revoltosos eram em sua maioria nagô, mas contaram com a participação de escravos e libertos de diferentes etnias e religiões. Nesse sentido, os laços de amizade, solidariedade e identidade étnica que os uniam foram significativos para a mobilização de um contingente de 600 homens, que levantaram em armas contra o governo constituído, muitos deles africanos não muçulmanos, que nutriam sonhos de liberdade. O movimento foi marcado para acontecer no final do Ramadã, nono mês do calendário islâmico, dedicado ao jejum e à reflexão espiritual. Para os católicos, era o dia de festejar Nossa Senhora da Guia, padroeira dos navegantes, com grande festa em bairro distante do centro da cidade de Salvador, que já recebia uma ampla quantidade de devotos na noite do dia 24. Enquanto o corpo policial e os senhores se deslocavam para participar dos festejos, os escravos se preparavam para o levante, que estava planejado para ocorrer no amanhecer do dia 25, mas foram denunciados por duas libertas nagôs e logo surpreendidos por uma patrulha da cidade em um sobrado de 2 andares na ladeira da praça, onde se encontravam reunidos. Neste local, houve o primeiro combate entre os rebeldes e as forças de segurança da cidade, o que fez os rebeldes dividirem-se em grupos e seguirem por várias vias da cidade. Boa parte se deslocou para a Câmara de Vereadores da cidade de Salvador, onde se encontrava um dos líderes do movimento, o escravo malê Pacífico Licutã, preso para pagamento de dívida adquirida pelo seu senhor com credores da cidade. Houve confronto dos rebeldes com os carcereiros da prisão e com os seguranças do palácio do governo, o que impediu o resgate de Licutã e deu novo destino aos insurgentes que se dirigiram aos gritos para o bairro da Vitória, na tentativa de despertar outros escravos para o movimento e encontrar um grupo numeroso de malês que residiam ali na casa de seus senhores. No trajeto, pararam no convento das Mercês para se reagruparem, mas logo foram atacados por guardas de uma ronda policial. Sem baixas nesse confronto, os revoltosos seguiram e reuniram-se com outros que vinham da Vitória. Do Campo Grande, foram em direção à freguesia das Mercês, enfrentando os soldados do Forte de São Pedro, que fizeram vários disparos contra eles. Das Mercês, retornaram ao centro da cidade, atacando um posto militar em São Bento. Posteriormente, atacaram um posto militar na rua Joana Angélica e seguiram para o Terreiro de Jesus, onde entraram em confronto com policiais. Ao escaparem do cerco, os revoltosos desceram pelo Ourinho e pela ladeira do Tabuão alcançaram a Cidade Baixa. Os rebeldes tentaram fugir em direção ao Cabrito,
local em que encontrariam escravos de engenhos vizinhos a Salvador, mas tiveram um embate decisivo contra as forças do governo imperial em frente ao quartel da cavalaria em Água de Meninos, onde os revoltosos foram sobrepujados. Os poucos sobreviventes que tentaram a fuga pelo mar morreram afogados. Nesses confrontos, mais de 70 insurgentes morreram e foram enterrados sem acompanhamento religioso, numa vala comum, no cemitério do Campo da Pólvora, mesmo que as tradições católicas e islâmicas recomendassem os ritos fúnebres. Um número bem maior foi os de africanos feridos que tiveram seus corpos mutilados nos embates. Os insurgentes sobreviventes foram julgados e condenados a diferentes penas que variaram de prisão simples à pena de morte. Apesar das poucas horas em que transcorreu o levante, o evento teve efeitos duradouros. Meses após o movimento, o clima de medo que se espalhou pela cidade de Salvador permanecia, o que levou a frequentes prisões, espancamentos, assassinatos e deportação de africanos que não tiveram participação com a revolta. Por outro lado, a violência e arbitrariedade empregadas levaram milhares de africanos libertos a deixarem a Bahia para retornar à África, buscando escapar das leis que restringiam ainda mais os seus direitos. Pelas páginas dos jornais, o levante teve repercussão para além da Bahia e do Atlântico, causando temor na elite senhorial e autoridades que aumentaram a vigilância e o controle sobre os escravos em diversos locais. Apesar do insucesso dos revoltosos, este foi um movimento significativo para uma época, ao mostrar que a resistência coletiva ao regime escravocrata era possível, causando temor e constrangimento à elite senhorial, que com suas pesadas penas acreditavam arrefecer a aspiração de liberdade de muitos escravos. Porém, suas lições de resistência sobreviveram e permanecem alimentando as ações de muitos que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária.